Queria saber do senhor qual é o perfil desejado de um ministro nesse momento em que o Supremo passa por esse desafio tão grande, e a gente não pode negar que o nome mais cotado para o Supremo hoje é o do advogado Cristiano Zanin. Queria saber do senhor se existe algum conflito ético ou moral no fato do presidente da República eventualmente indicar o seu próprio advogado para ser ministro do Supremo nesse momento. Carolina, se eu fosse presidente da República, eu teria os meus próprios critérios, mas eu não tive nenhum votinho sequer. Portanto, a minha escolha é por um critério diferente, de modo que não é o meu critério o que conta. Eu levaria em consideração a questão da diversidade, eu levaria em consideração a institucionalidade do nome, que são elementos que, se eu fosse presidente, mas eu não sou presidente, não penso em ser presidente, não tive nenhum voto, de modo que eu acho que o presidente tem legitimidade para escolher os seus próprios critérios, respeitados os da Constituição. A Constituição exige tem que ser maior de 35 anos, tem que ter reputação ilibada e tem que ter notório saber jurídico. Respeitados esses três critérios, eu acho que o presidente tem a discricionariedade política de fazer a escolha e o Senado é que vai aprovar. Não vejo, se vier a ser o Cristiano Zanin, nenhum conflito ético, nem moral, nem de violação da impessoalidade. É um advogado. E olha que eu posso falar à vontade, porque votei contra ele diversas vezes, mas que desempenhou de uma forma admirável o trabalho quando tudo parecia perdido, quando tudo era ladeira acima. De modo que ele tem virtudes profissionais, eu não sei se vai ser ele, mas eu acho que não haveria nenhuma implicação ética se o presidente fizer essa escolha. Pelas suas observações, o senhor olharia para o plenário do Supremo e verificaria a ausência de negros, por exemplo, a presença de poucas mulheres, há apenas 2 hoje, eventualmente, nunca tivemos um ministro gay no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o senhor observaria essas nuances? Se eu fosse presidente, eu levaria isso em consideração, além de outras circunstâncias. O presidente da República, ele tem essas circunstâncias que eu comodamente posso eleger, e ele tem outras circunstâncias de quem está num tabuleiro político. Mas, sim, eu certamente consideraria essas 3 categorias que você acaba de mencionar. Não acho que elas sejam vinculantes nem decisivas, mas vou te dar um exemplo, né? Quando eu era presidente do TSE, o TSE tem 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 juristas. Quanto aos juristas, o presidente do TSE faz uma lista, encaminha para o Supremo, que vota essa lista, e encaminha para o presidente da República. Quando eu era presidente do TSE, eu fiz uma lista com 3 mulheres, porque achava que havia um déficit de representatividade feminina no Tribunal Superior Eleitoral. Esse era o meu critério e essa era a minha circunstância, não era a única. Os meus sucessores seguiram outros critérios, portanto, você tem que respeitar os critérios legítimos de quem tenha o poder de fazer a escolha. A Carolina menciona um aspecto, o senhor diz que não há óbice. De fato, não há óbice. Do ponto de vista constitucional, o Cristiano Zanin, ele preenche os requisitos, né? Mas o que eu queria lhe perguntar é se não há um conflito, talvez ético seja forte demais a palavra, mas se não há uma inconveniência, uma vez que este é o advogado que foi o criminalista do presidente, que obteve a anulação das suas sentenças, ele, uma vez nomeado, ele vai para a cadeira do Ricardo Lewandowski, que tem questões relacionadas a Lava Jato, ocupa uma cadeira na 2ª turma, que é a 2ª turma, é a turma que se ocupa da Lava Jato. Não há aí uma inconveniência, ministro, pelo menos? Eu acho que não. Acho que você não pode também penalizar alguém por ter trabalhado bem. Veja, o ministro Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do presidente Fernando Henrique. O ministro Dias Toffoli foi advogado-geral da União
do presidente Lula. Não é despropositado a escolha de alguém com quem você tenha algum tipo de relação pessoal, de afinidade, desde que a pessoa preencha requisitos mínimos de idoneidade e de qualificação técnica. Agora, de certo, ele terá que se declarar impedido de participar de determinados julgamentos, ou não? Olha, esse vai ser o critério dele. Eu, por exemplo, me declaro com muita frequência impedido. Em relação a todos os clientes importantes que eu tive na advocacia, eu me dou por impedido. Qualquer questão que envolva remotamente o meu antigo escritório, eu me dou por impedido. São critérios que eu elegi para mim. Nem todos eles estão na lei, mas são critérios, a gente já tem tanto problema, eu não preciso desses. E, portanto, eu deixei uma prática de advocacia, graças a Deus, bem sucedida, para servir o país da melhor forma possível. E, portanto, procuro ficar imune de qualquer tipo de desconfiança. Agora,